Sua Bíblia. Senhor Jesus, fala conosco, Pai, que nós queremos ouvir. Não aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, vocês que vieram ouvir a palavra do Senhor, não se retirem, porque Deus vai falar algo contigo nessa manhã. Tá certo? Então se coloque na posição, fala: Senhor, fala que o teu filho ouve. Aleluia. Fala que o teu filho ouve. A palavra do Senhor em Romanos 8:28, nós vamos ler assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa palavra fala em meu coração. Essa palavra fala no meu coração, mais conhecida como: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como nós entendermos que todas as coisas cooperam para o meu bem? É muito difícil. A pessoa está passando por uma grande dificuldade em sua vida, ela está passando por tristeza, ela está passando por percas, e ela observar essa palavra e ela declarar: todas as coisas cooperam para o bem, e isso está cooperando para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem verdadeiramente ama a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E é muito difícil quando nós servimos ao Senhor e nós o buscamos de todo o nosso coração, e nós entendermos que certas circunstâncias na nossa vida que aconteceram foi para o nosso bem, foi para nos moldar, foi para nos ensinar. E nós entramos em crise com o Senhor, em alguns momentos entramos em crise de choro, porque certas coisas que aconteceram na nossa vida nós não queríamos que tivesse acontecido. Mas compreender. E aí o apóstolo Paulo fala assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nós entendemos essa palavra, quando nós compreendemos essa palavra, nós entramos em um campo de sermos seguidores de Jesus. Quando nós não discutimos com Deus, quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós somos colocados na posição de se tornar imagem e semelhança do Criador. E neste momento fala sobre a imagem de seu Filho. Quem é a imagem de seu Filho? Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos nos tornando como o Senhor. Nós vamos chegando àquela situação que vamos nos tornando o varão perfeito. Mas isso é uma etapa, isso é um processo que muitas das vezes é dolorido. Ser seguidor de Jesus não é você ser apenas um seguidor de um profeta, não é apenas você ser um seguidor de um pastor. Não, você está seguindo o próprio amor, você está seguindo um Deus de poder, o Criador dos céus e da terra, porque era Pai, Filho e Espírito Santo na criação de todas as coisas. É difícil entender e compreender quando nós vemos Jesus Cristo em seu sofrimento na cruz do Calvário, entender que aquela situação foi para o seu bem, mas não somente para o seu bem, mas para o bem da humanidade. Isso dói em nós. Sabemos que somos culpados do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Saber que o seu sangue foi derramado naquele lugar, um sangue inocente, mas por causa dos nossos pecados, por causa das nossas faltas, por causa dos nossos egoísmos, por causa das nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi um sacrifício vivo na cruz do Calvário. E isso nos dói.
e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E grande foi o amor de Jesus pelo Pai e pela humanidade, que ele se derramou, ele se renunciou, as suas vontades ficaram de lado, as suas vontades não eram mais suas vontades, porque agora agradou a ele agradar ao Pai e ser ali o Cordeiro vivo que desceu do céu e se tornar ali um sacrifício vivo por amor de todos, por amor de muitos. E isso não tem preço. Nós compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós vemos o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, toda aquela situação cooperou para o nosso bem. E hoje nós amamos o Senhor. Toda aquela situação contribuiu para nosso bem hoje. Isso é dolorido, porque nos sentimos às vezes culpados. E daqui a pouco nós temos um bálsamo, porque sabemos que Ele ressuscitou e deixou conosco o Consolador. E quando Ele deixa esse Consolador, esse Conselheiro, o Conselheiro, ele tem desespero para voltar ao Pai. Por isso que ele geme com gemidos inexprimíveis, porque a terra está cheia de pecado. Então, vejamos aqui, sabemos que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas Deus está agindo ao seu favor. E há momentos que você vai pensar que Deus não está ao seu favor. Há momentos que você vai falar assim: por que está acontecendo tal coisa? Não é possível. Deus não está ouvindo minha oração. Deus não está vendo. E aí Deus está te livrando de algumas situações, Deus está te livrando de algumas circunstâncias. E aí você vai entender lá na frente. Lá na frente você vai entender. E aí você vai falar verdadeiramente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero abrir a Bíblia agora com você em Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldurar ao mundo. É difícil, porque estamos na tecnologia, nós estamos envolvidos com o avanço da ciência, nós estamos envolvidos com a questão econômica, estamos envolvidos em um país, numa sociedade capitalista, estamos envolvidos na questão daquela questão de adquirir, ter que adquirir coisas, queremos viver padrões. Mulheres querem viver padrões de beleza, homens querem viver padrões de beleza, enfim. Mas nós somos chamados para não se amoldurar ao padrão deste mundo. Não querer nos parecer com o mundo. Não querer nos parecer com as coisas que estão fluindo no cenário. Mas transformem-se. Transforme-se pela renovação da sua mente. Essa renovação é a luz da palavra. Não é a renovação que você hoje é uma pessoa religiosa e amanhã você já está se parecendo com o mundo. Não é dessa forma. Mas a renovação da mente é abrir o seu coração para verdadeiramente ter uma vida abundante
você realmente transbordar. Não é transbordar dentro por causa da religião em si, mas por causa do amor de Deus em sua vida. Sabe qual é o problema? Que muitos acreditam que na hora que eu trocar de roupa, minha roupa física, eu sou uma crente. Na hora que eu deixo os meus cabelos crescer, eu sou uma crente. Na hora que eu paro de passar maquiagem, eu sou uma crente. Na hora que eu paro de usar bijus, bijuterias, eu sou uma crente. E na verdade, isso não te define uma crente. Isso não está te definindo. Ah, mas eu não estou no padrão do mundo. Mas isso não define o seu cristianismo. Isso não define o seu coração. Porque a sua aparência, embora você não esteja nos padrões que a beleza do cenário pede, que você use adereços, que você utilize acessórios, embora os padrões são esses, isso não significa que você não está amoldurado ao mundo. Muitas das vezes o seu coração está amoldurado ao mundo. A sua aparência física não está amoldurada ao mundo. Você acha que Deus está aceitando aquela oferta. Você acha que Deus está aceitando o seu sacrifício. A verdade é, quando você não perdoa o teu irmão, quando você é um fofoqueiro, quando você, qualquer um de nós, sermos um fofoqueiro, não estamos perdoando, estamos guardando raiva no nosso coração. Nós estamos nos amoldurando ao padrão desse mundo. Quando você só tem uma aparência de crente, uma aparência de cristão, e por dentro você não consegue viver essa palavra, você está se amoldurando ao padrão desse mundo. Eu estou me amoldurando ao padrão desse mundo. Quando eu leio essa mensagem e eu não consigo ser transformada com essa mensagem, eu estou me amoldurando ao padrão deste mundo, porque o que vai renovar é o momento que eu estou vivendo esta palavra, eu estou vivendo esta verdade. Então não se amoldem ao padrão deste mundo. Não é apenas a questão física, a questão de roupas, usos e costumes, não é apenas a religiosidade que você carrega, mas é algo que vem de dentro, uma mudança de dentro para fora. Se você não consegue conduzir o seu lar, de repente você abre concessões, você faz vista grossa nas coisas, o tudo pode, dentro do seu lar, e você se veste com a saia lá no pé, você está se amoldurando ao padrão desse mundo. Quando você aceita que seus filhos façam o que eles quiserem, tá tudo certo, e você está indo para a igreja, e você não se coloca na sua casa como a sacerdotisa do teu lar, e você deixa as coisas do jeito que eles quiserem, tipo assim, a casa não tem ordem. Os tempos mudaram. Então os tempos mudaram, eu tenho que me amoldar ao padrão deste mundo. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você ou eu formos pessoas que estão apenas preocupadas com a aparência e não está preocupada, que é pensando que a religiosidade é aparência, cuidado, é um campo minado, é um campo de destruição. Porque você e eu estaremos nos enganando. Estaremos nos enganando de uma falsa religiosidade. Porque a mudança vem de dentro para fora. Então não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos nessa manhã querem experimentar a perfeita vontade de Deus? Quantos querem experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Quantos que querem ser abençoados?
Mas para ser abençoado tem um processo. Para ser abençoado não é de uma hora para outra, existe um processo aí. Eu estou falando de bênção. Uma bênção com firmeza, uma bênção duradoura, uma bênção longânima. Eu não estou falando de uma bênção momentânea. Que bênçãos momentâneas às vezes nós estamos recebendo, mesmo quando estamos na prática do pecado, o Senhor tem misericórdia de nós. Mas eu estou falando de uma bênção duradoura, uma bênção para a vida inteira. Ter uma vida abundante, não somente um dia, mas para sempre. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que nem sempre a vontade de Deus, na hora que você experimentar a vontade de Deus, isso vai te agradar. A maioria das vezes você não vai gostar da vontade de Deus acerca da tua vida. Assim como na minha vida. Eu já não gostei de algumas coisas que aconteceram. Mas foi permissão do Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes. Porque enquanto você estiver moldurado neste mundo, enquanto a sua mente estiver voltado para o cenário mundial do que está acontecendo, enquanto a sua mente estiver voltada para as coisas desta terra, e a sua mente não estiver focada em Deus, você não vai conseguir jamais ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não teremos capacidade. Nós não seremos capazes. Já viu aquelas pessoas que vê Deus em todas as coisas? Isso é uma capacidade que Deus derrama sobre a pessoa. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus para minha vida será agradável para mim no momento, mas quando chega um determinado tempo, você vai falar: Senhor, foi para o meu bem, todas as coisas cooperaram para o meu bem. Senhor, muito obrigado pelo livramento. Homem, rapazes, sabe aquele fora que aquela menina te deu? E de repente você ficou bravo porque você gostava dela. Livramento de Deus. Mulher, mesma coisa. Livramento de Deus. E no momento você fica revoltado. Como que pode? A pessoa era um jeito e mudou. Mudou, então não tinha duas personalidades. Não era uma pessoa única, era uma pessoa de várias, de múltiplas personalidades. Isso aqui é um dos exemplos para você entender como que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Sabe aquele emprego, mulher, que você não conseguiu? Que você ficou chateada? Você fez a entrevista, era o sonho da sua vida trabalhar naquele lugar, sabe? Aquele lugar que você queria trabalhar? Deus não deixou você entrar naquele lugar, sabe por quê? Porque seu casamento ia acabar. Ia te afastar do Senhor. E aí depois você vai receber algumas notícias. Sabe aquela pessoa que tá trabalhando naquele lugar? Pois é, tal coisa, tal coisa, tal coisa. É assim que funciona. Se lança aos pés do Senhor. Nem sempre tudo que você pedir em oração Deus vai fazer, sabe por quê? Porque Ele quer te livrar de situações. Nem sempre a pessoa que você está orando para você se casar com ela, para você namorar com ela, é a pessoa certa para você. Você está entendendo? Então, se Deus está afastando, não entre em parafuso. Não fique questionando. Porque Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Deus sabe quem é para quem. Você está entendendo? Aceitar a vontade de Deus.
A perfeita e boa, agradável vontade de Deus não é brincadeira. Sério. Sabe aquele parente que se afastou do seu caminho? Vontade de Deus. Tinha inveja de você. E às vezes você não aceita. Sabe aquela amizade que vocês eram tão juntinhos e daqui a pouco ela sumiu? Daqui a pouco ela deu um jeito de se afastar de você? Sabe o que é isso? Inveja. Pessoa que às vezes não está aceitando a sua vitória em seu coração. E aí você fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você começa a entrar em parafuso. Porque às vezes a sua caminhada não é com aquela pessoa. E Deus, para Deus livrar aquela pessoa para receber vitória, às vezes vai ter que afastar de você. É assim. Você está entendendo? Então para de questionar aquilo que o Senhor tem feito. Aquilo que Ele está fazendo. E Ele há de fazer. Porque se você ama Ele, Ele vai fazer conforme a vontade, aquilo que é estabelecido. Tá certo? Essa é a palavra do Senhor para hoje.